Bom dia. Olá. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Sim. O pessoal está entrando aqui. Oi, Tainá. Oi, Júlia. Oi. Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Oi, Gaia. Eu tô sucia na montanha-russa. Beleza. A galera tá entrando. 10h29, estamos no horário. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo. E aí, como é que vocês estão? Bem. Como tem sido essa quarentena aí de vocês? Como é que foi essa semana? Muito boa. Foi boa? Estão estudando? Uhum. Alô? Legal. Tá me escutando? Tô escutando. Uhum. É João que tá falando, né? Tô. Tô escutando sim, João. Você tá bem, João? Eu tô. Ah, bom. Melhor na escola, mas... Melhor na escola. A gente tá junto, né? Tá perto dos amigos, né? É melhor porque tudo que fazia na escola tem que fazer em casa. Então é mais fácil tudo fazer que tem que fazer na escola, fazer na escola. É, né? É a vida. Samira tá entrando. Oi. Bom, gente, primeiro eu queria desejar um bom dia para vocês. A gente vai começar hoje. Eu vou pedir para vocês pegarem aí o livro de vocês de português. Peguem o livro de português, já deixa aí do lado. Fica com o livro em mãos, tá? Que a gente vai usar o livro hoje. É a unidade 3. A gente vai utilizar a unidade 3. Peraí, professora. Página 16. Peguem aí o livro de vocês. Unidade 3, página 16. Página o quê? 16. Livro de português, unidade 3, página 16. Página 26. 16. Aê. Tá? Página 16. Bom, eu queria pedir para vocês deixarem o microfone de vocês no mudo. Todos deixem o microfone no mudo. E aí, quando vocês quiserem falar comigo, quando vocês precisarem falar comigo, ou quando eu perguntar, aí vocês tiram do mudo para vocês falarem. Porque o que acontece? O barulho daí da casa, né? O barulho que fica aí em volta, acaba atrapalhando aqui. Então, vou pedir para vocês deixarem o microfone no mudo, tá? Mas a gente vai... eu vou contar com a participação de vocês. Vai chegar o momento de vocês falarem, tá? Eu vou querer ouvir aí vocês falando e participando. Aí, na hora de falar, vocês podem tirar o microfone do mudo. Eu até prefiro que vocês ativem a câmera, tá? Joaquim, que bom te ver, Joaquim, Lucas, Helena, Júlia. Minha câmera está ativada. Eu prefiro que vocês ativem a câmera, né? Pra gente se ver, fica bem melhor, tá? Mas aí o microfone vocês podem deixar no mudo, tá bom? Aí Eu tinha muito mais força. quando vocês quiserem falar, aí vocês podem tirar do mudo e me chamar, tá bom? E eu também vou perguntar, né? Hoje eu vou contar com a contribuição de vocês também com a nossa atividade. Oi, Matheus! Bom te ver, bom ver Martina, bom ver Lucas, bom ver Joaquim, bom ver todos vocês, saudade de vocês. Então, gente, seguinte, nós vamos começar hoje. Na aula passada, eu deixei para vocês no material atividades que a gente vai começar a falar sobre pronomes, né? Eu deixei para vocês material sobre os pronomes. A gente já viu no primeiro bimestre a classe dos substantivos e a classe dos adjetivos, e a gente vai continuar
estudando aí as classes de palavras, tá? Nesse segundo bimestre, o nosso objetivo é estudar também classes de palavras. Mas a primeira classe de palavras que a gente vai estudar, que é uma classe extensa, que ela tem uma subclassificação grande, é a classe dos pronomes, tá? Então, a gente vai falar novamente sobre os pronomes. E aí eu pedi que todos vocês estejam em mãos aí com a apostila de língua portuguesa, unidade 3, página 16, tá? A gente vai trabalhar hoje a partir da página 16, onde ele vai falar sobre os pronomes, tá? No material que eu deixei para vocês, eu falei um pouquinho sobre os pronomes, né? O que é um pronome? Os pronomes, eles são aquelas palavras, é a classe de palavras que faz a função de acompanhar ou de substituir um substantivo, tá? E os primeiros pronomes que a gente vai começar a estudar, a gente vai ver que tem vários tipos de pronomes. Tem pronomes pessoais, tem pronomes indefinidos, pronomes interrogativos, pronomes relativos, pronomes possessivos, tem várias subclassificações. Mas a gente vai começar estudando os pronomes pelos pronomes pessoais, que a gente tem os pronomes pessoais do caso reto e os pronomes pessoais do caso oblíquo, certo? Então, nosso objeto de estudo são os pronomes, tá? A gente vai começar a falar dos pronomes. Então, vou pedir que vocês abram aí o livro de vocês, a unidade 3, na página 16, onde a gente vai começar aí a falar sobre os pronomes, tá? Bom, vocês estão vendo aí a página do livro? Sim. Sim? Beleza. Bom. Bom, e aí ele vai falar assim, ó, na página 16, tá, gente? Unidade 3, página 16. Acompanha aí com o livro de vocês e eu vou pedir também para vocês participarem, tá? Vou pedir para vocês me ajudarem aí na leitura, me ajudarem aí nas respostas, tá? A gente vai interagir aí com essas atividades, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar. Aí. Beleza. Vamos lá. Ele vai falar assim, ó, pronomes. Na número 1, página 16, eu estou na página 16, unidade 3 do livro, tá? Vou pedir de novo, por favor, que vocês deixem o microfone de vocês no mudo, e aí quando vocês quiserem falar, ou quando eu perguntar, aí vocês tiram do mudo pra gente, tá bom? Só para o barulho daí não atrapalhar a gente aqui, tá? Então ele fala assim, ó, releia a seguir os trechos da reportagem do projeto Identidade, observando os termos destacados. Essas primeiras páginas do livro, ele vai começar aí usando textos, tá? Para a gente construir o conceito dos pronomes, para a gente conseguir construir esse conceito, para a gente conseguir entender o que é um pronome, tá? A gente vai fazer o passo a passo junto, a gente vai perceber como é o pronome, como ele funciona, de forma contextualizada, tá? Aí tem um textinho, eu vou ler para vocês esse textinho. Ele fala assim... Peraí. Quem que tá falando aí? Gente, deixa o microfone de vocês no mudo, tá? Por favor. Para de gemer aí, pô. Beleza, ele fala assim no texto, ó. A Lelezinha fez uma foto com a gente e fizemos questão que ela usasse o cabelo bem armado. A gente não afina o nariz, não expomos o corpo das mulheres fotografadas, mantivemos as características naturais dos atores. Temos muito cuidado com isso. Também nunca teremos personagens que são empregados ou escravos, explica Noêmia. De 2016 para cá, nós tentamos voltar
mas não conseguimos. Fizemos questão de fazer fotos grandes e empoderadas, mas tivemos dificuldades em encontrar pessoas que valorizassem nosso trabalho, como uma exposição de arte, com todas as suas demandas. Tá? Bom, aí ele fala assim, ó, de quem é o primeiro trecho da fala? Lá, esse primeiro trecho aí, que tem 2 parágrafos que estão divididos, né? De quem é o primeiro trecho de fala? A Lelezinha. Não. Noêmia. Noêmia, perfeito. Aí ele pergunta, como você conseguiu identificar que é a Noêmia? Estava escrito? Tá, porque tá falando aí, né? Explica Noêmia, tá? Tá escrito, explica Noêmia. Isso, aí vocês vão colocar isso aí na letra A. Tá? O primeiro trecho de fala é da Noêmia e a gente conseguiu identificar. Porque aparece aí, né? Explica Noêmia. O trecho está entre aspas e aí depois fala que essa é a explicação dela. Né? Então tá mostrando aí quem é que está falando. A gente consegue identificar. Professor, então eu vou botar assim, Noêmia explica. Perfeito. O primeiro trecho é da Noêmia e a gente conseguiu identificá-la porque está explícito aí no texto, Noêmia explica, né? Aí ele fala assim na letra B, ó. Podemos ir para a letra B? Olha, se alguém quiser perguntar alguma coisa, ficar com alguma dúvida, pode tirar o microfone do mudo e me chamar aqui, tá bom? Bom, aí ele fala assim na letra B, ó. Quais dos termos destacados se referem à primeira pessoa? Nós. Aquela que fala, na letra B. Nós. Quem que respondeu aí? Foi o Lucas? Aham. Beleza, Lucas, isso aí. Então aí é nós, se refere à pessoa que fala, né? Nós se refere à pessoa que fala. Vocês vão colocar isso aí na letra B. Na letra C, ele pergunta assim, quais se referem à terceira pessoa? Aquela de quem se fala? Ela. Ela é a pessoa sobre quem se fala, né? Aí vocês vão colocar aí. Podemos ir para a letra D? Sim. Beleza. Aí na letra D Sim. ele fala assim, ó. A expressão suas demandas se refere às demandas de quem? Das pessoas, da exposição de arte ou do nosso trabalho? Exposição de arte. Exposição de arte? Sei lá. Isso aí, é para vocês marcarem aí. É o que está falando lá no texto, né? E ainda, essa questão ainda é sobre o texto. Olha o que ele fala lá, ó. Lá no segundo parágrafo. Tivemos dificuldades em encontrar pessoas que valorizassem nosso trabalho como uma exposição de arte, com todas as suas demandas. Está falando sobre a exposição de arte, tá? Oi. Eu não entendi a B. A B, ele perguntou quais dos termos desse que está em negrito aí no texto se refere à primeira pessoa, ou seja, aquela que fala. A gente. Nesse caso, a gente e nós. Se referem a quem? A pessoa que está falando, tá? Olha só, eu queria pedir para vocês não colocarem coraçãozinho, risquinho, nada aí na tela, tá? Por favor. Tá bom? Vamos lá. Quem botou pode tirar, por favor. Vamos agora para a página 17, tá? Na página 17 tem aí uma tirinha. Eu vou pedir... Ô, João, você pode ler para gente, João Muniz? Muniz? Perdão, João Muniz não, João Peçanha. João Muniz é do 7º ano. Pode ler para gente, por favor, João? Leia a tirinha, Calvin Haroldo. Mãe, não estou achando minha boneca. Você viu ela em algum ding-dong? Não tem ninguém aqui. O que é isto? Suzy, se quiser ver a sua boneca de novo,
Coloque $100 nesse envelope e deixe embaixo da árvore, ali na frente. Não chame a polícia, você não vai conseguir nos rastrear. Não vai conseguir nos encontrar. Atenciosamente, Calvin. Bom, toda vez que a gente vai ler uma tirinha, uma charge, uma história em quadrinhos, eu sempre falo para vocês o quê? A gente precisa fazer a leitura da linguagem verbal, do que está escrito, mas a gente precisa fazer a leitura da linguagem não verbal, né? E perceber aí, para a gente ter uma interpretação completa do texto, a gente tem que perceber, fazer a análise das imagens, do cenário que está acontecendo essa tirinha, da expressão facial dos personagens, das cores, quando for uma tirinha que tenha cores, né? Da roupa que o personagem está usando, todos os detalhes, todos os objetos que envolvem aí o texto, tá? Aí ele pede na letra A para a gente explicar o que está acontecendo nessa tirinha. O que acontece aí nessa história? Quem pode falar? Posso falar? Pode. Que ela levou um golpe. Pelo visto, Roubaram a boneca dela. A boneca da Suzy e ele queria que não rastreasse ele, mas ele botou. Gaia, repete, por favor. Eles queriam que Ele pagasse. roubou a boneca Uhum. e tava querendo que pagassem para ele devolver. Uhum. Só que ele botou o nome dele no cartaz. Exatamente. Então é isso que vocês vão escrever aí na letra A. Vocês vão contar a história com as palavras de vocês. A menina perdeu a boneca, começou a procurar a boneca, não estava encontrando a boneca, de repente ela recebe uma carta, né, onde o sequestrador da boneca se identifica na carta, né, pedindo dinheiro para devolver a boneca. Isso... Professor, eu coloquei. A menina foi roubada e o ladrão queria o dinheiro para devolver a boneca. Sim, mas o ladrão, ele... Beleza, tá. É para contar aí, isso aí, a história com as palavras de vocês, tá? Posso falar então? Pode. Quem quer falar, Joaquim? Calvin? Sou eu, Pedro Zanha. Pedro, pode falar, Pedro. Joaquim. Calvin pega a boneca de Suzy e diz que só vai entregar quando ela der $100, né? Isso aí. É para vocês contarem a história, contarem o que aconteceu com as palavras de vocês, aí na letra A, tá? Vocês vão escrever aí. Aí ele Posso vai falar, falar... professor? Oi? Posso falar, professor? Pode? Uma menina não estava achando a sua boneca, então alguém bateu na sua porta e deixou um envelope dizendo que só iria devolver a boneca se ela colocasse $100 no envelope. Perfeito, isso aí. Agora ele vai falar... Podemos ir para a letra B? Sim? Beleza. Sim. Ele vai falar assim na letra B, ó. Explique por que o emprego do termo nós no final da carta de Calvin e a fala do último quadrinho são elementos importantes para a construção do humor na tira. Deixa eu explicar para vocês um pouquinho sobre o humor. Toda vez que o enunciado fala sobre humor no texto, humor na tira, humor na charge, humor não está necessariamente ligado 100% das vezes, tá? Em relação Professora? Oi. Então, o Miguel disse que vai sair porque descarregou, o computador dele descarregou. Quem? Miguel. Tá. Tá. Não tem problema não. Tá? Vamos lá, olha só, gente, deixa eu explicar de novo o que eu estava falando sobre humor. Quando a gente fala em humor, numa tirinha, numa história em quadrinhos, num texto de uma forma geral, a gente não está falando na relação de comédia, tá? O humor apenas, né? O humor, ele pode remeter à comédia, né? A fatos engraçados, a coisas engraçadas, situações cômicas, mas o humor também está relacionado à quebra de expectativa. O humor pode ser tudo aquilo que acontece no texto que quebra a expectativa do leitor, que surpreende o leitor, tá? Então, o humor, ele não está... Porque, às vezes, quando tem uma pergunta desse tipo, sobre essa, aí alguns alunos falam para mim assim, mas eu não estou vendo nada de engraçado nessa tirinha. Mas o humor
quando a gente fala de interpretação de texto, o humor não está ligado apenas a situações engraçadas, a coisa de comédia, tá? Quando ele fala de humor, ele está falando também em relação à quebra de expectativa que é causada no leitor, tá? Ou uma surpresa, beleza? Então, ele pede aí para a gente explicar, ó, por que o emprego do termo nós no final da carta de Calvin e a fala do último quadrinho são elementos importantes para a construção do humor na tira. Por que são importantes? Quando ele usa o nós, ele faz o quê? Ele revela que ele é o sequestrador. Vocês conseguiram entender? Sim. Sim? Então, vocês vão construir aí a resposta de vocês na letra B. Olha só. Ô tia, uma coisa que eu não entendi. O que é esse desenho que tá aparecendo na tela? Não sei também. É alguém fazendo gracinha aí. Também não sei. Professor, eu não entendi muito bem, não. Então, vou explicar de novo. Olha só. Ele fala assim, explique por que o termo nós, no final da carta de Calvin, e a fala do último quadrinho são elementos importantes para a construção do humor da tira. Porque quando ele fala lá, ó, vou voltar lá no texto. Ô, professor, então quer dizer que nós, não, então tem mais de um bandido. Não, olha só o que ele está querendo dizer. Ó, não chame a polícia, você não vai conseguir nos rastrear. Quando ele usa o nós, ele demonstra o quê? Que ele tá com a boneca. Né? Uma gangue, sei lá. Que ele é a pessoa que tá com a boneca. Tá? Se não é GTA, não, Costa. Ô tia, mas só que eu pensei que tinha mais de um. No caso, Calvin e os amigos. Não. Quando ele fala que não vai nos encontrar, não é porque tinha mais de um sequestrador. Ele é o sequestrador e ele tá com a boneca. Ele tá de posse da boneca, tá? Então, agora entendi. Entenderam? Então, assim, por isso que ele usou o termo nós. Ele usou o termo nós, construiu um humor na tira, porque quebra a expectativa do leitor. Ele demonstra para ela que ele tá com a boneca. Ele mesmo é o sequestrador e ele tá com a boneca em mãos, tá? É isso que vocês vão colocar aí na letra B, tá? Mas e se ele for contra? Ele podia estar com outra pessoa. Não, mas aí nesse caso, nesse contexto, ele não tá. É só ele mesmo. Ele, a boneca e a dona da boneca, tá? Beleza? Então, vocês vão colocar aí. O termo nós indica que... Professora. Calvin... Oi. Eu botei, ele assumiu que roubou a boneca. Isso, mas aí você tem que completar, João. Ele roubou a boneca, mas ele estava de posse da boneca. A boneca estava com ele. O termo nós demonstra que ele e a boneca estão juntos no momento que ele escreve a carta. Tá bom? Uhum. Beleza? Deu para entender? Sim. Alguém ficou com dúvida nessa? Eu não. Tudo bem? Podemos ir para a letra C? A cara de Matheus. Calma aí, tô escrevendo aqui, calma aí. Tá, eu espero. Sem problema. Oh, yeah. Podemos? Bom, na letra C, ele vai falar assim, ó, que outros elementos também contribuem para a construção do humor na tira. Então, foi o que eu falei na questão anterior. Eu estou falando de humor, eu não estou falando de uma situação engraçada. Eu estou falando, pode ser uma quebra de expectativa, né? Pode ser que tenha algo cômico, esteja relacionado ao cômico, mas também pode ser uma surpresa para o leitor, tá? Então, que outras coisas acontecem aí nessa tirinha, acontecem aí nessa história, que constroem um humor para essa tirinha? Tira a cabeça. Alguém pode falar? Gente, deixa o microfone de vocês no mudo, por favor, tá? Alguém quer responder aí a letra C? Que outras situações inusitadas, que outras situações diferentes, que quebra de expectativa aconteceu aí nessa história que a gente poderia citar aí na letra C? Quando ele falou para não chamar a polícia? Não. Ó, o fato dele ter sequestrado... Quando ele quer o dinheiro. Não, olha só. Geralmente... Não adianta porque ele não vai conseguir rastrear? Não, olha só. Vamos pensar aqui juntos, ó.
Geralmente as pessoas que querem dinheiro sequestram bonecos, sequestram Aí brinquedos. aqui na TV é a boneca. Sim ou não, gente? Amigos. Não. Geralmente não. Então, Não. isso Porque já é. com $100 ela compra outra. Isso, beleza, então, perfeito. Isso já é uma quebra de expectativa. Um sequestrador de verdade não vai sequestrar uma boneca, né? Vai sequestrar uma Só pessoa. se a pessoa for muito Tem burra gente de desenhando pagar. no quadro. Então, isso já é um elemento para vocês colocarem aí, tá? Começarem a desenhar com ela. Eu vou ficar Professora, tem gente Uma- desenhando no quadro. Tô vendo. Uma boneca não é não é comum, não é um ser comum para ninguém sequestrar, né? Então essa é a primeira quebra de expectativa. Outra coisa, um sequestrador, quando sequestra alguém, ele se identifica quando ele entra em contato com a pessoa? Não, Não, mas isso. Não se identifica. Então aí é outra quebra de expectativa, outro elemento aí que contribui para a construção do humor. É isso que vocês vão colocar na letra C. Então, o primeiro, a ideia de que uma boneca é um ser inanimado, né? É um brinquedo, é um objeto que não se sequestra e que geralmente, né? Quando um sequestrador vai pedir o valor do resgate, ele não se identifica, né? Porque ele não quer ser pego, tá? Mas isso em cima. Você falou da boneca mesmo? O que eu falei da boneca? Que a boneca não É porque a boneca. Boneca é um objeto, é um ser inanimado que geralmente ninguém Você sequestra, Caleb. tá? Essa é a quebra de expectativa. Pra Além- falar a verdade, é um monte de coisa aí é mó caro, sendo que é um tamanho de um arroz de feijão. Além disso, nenhum sequestrador ele escreve uma carta se identificando, né? Escrevendo seu nome no final, né? Porque ele não quer ser pego, certo? Se hidrate. Podemos ir para a página 18? Sim. Sim? Quem Ainda está não. escrevendo aí na tela, gente, por favor, vou pedir mais uma vez. É para apagar, tá? Por favor. Sabe por quê? Sabe o que vai acontecer se vocês ficarem fazendo esse tipo de coisa? Vai dificultar aqui a nossa aula. Aí eu vou ter que desligar, vou ter que interromper a aula, avisar para a coordenação que não tá dando problema, porque não está dando problema com turma nenhuma. Não é possível, né, gente? Não sei porque eu nem fiz isso. Tá. Bom, então vamos lá. Agora Eu nem tô desenhando. a gente está aí na página 18. na página 18, número 3, tá? Ele vai falar assim, ó. Observe. Não sei o que tô desenhando no quadro. Eu não entendi muito, não. A número 4? Não cheguei na número 4 ainda não. Então, a gente está na número 3, tá? Ah, tá. Vamos lá. Na número 3 ele fala assim, ó. Observe o uso dos pronomes isso e esse neste outro trecho da reportagem sobre o projeto Identidade. Aqui eles se referem. Joaquim, você pode ler pra gente esse trechinho aí? Nós somos atores. Por favor. Vai, Joca! Nós somos atores e a ideia de projetar surgiu A ideia primeiramente do projeto. nossas experiências pessoais. Dos tantos não que tivemos que ouvir por conta dos personagens que não cabem por Que não conta da nos nossa cabem. Lê melanina. devagar, Joaquim. O que é isso? Melanina. Vai lá. Melanina. Melanina é uma substância que dá cor, pigmenta a pele. Ah, tá. E a gente queria muito falar sobre isso. Sobre quais os papéis que Fala sobre nós o quê? podemos fazer, partimos desse princípio de como transformar esse absurdo que a gente viveu em arte. Bom, uma pessoa que tem muita melanina no corpo é uma pessoa negra, né? Que tem a pele escura, tá? Então, aí, por isso que ele fala aí, ó, por conta dos personagens que não nos cabem
por conta da melanina. Aí ele vai perguntar o seguinte, ó, a quem os pronomes isso e esse se referem? Isso é o quê? Está se referindo a quê? Sobre os papéis? A experiência negativa deles, né? Os papéis deles e as experiências negativas. Perfeito. Quem foi que respondeu? Eu, João Vitor. Pelo sotaque. João Vitor. Perfeito, João. É isso aí mesmo. João Vizinho. Isso e esse referem-se aí a essa experiência negativa que os atores tiveram sobre os papéis, né? Eles não puderam representar por serem negros, por conta da quantidade de melanina no corpo, tá? Todo mundo pegou? Lucas, tudo bem? Beleza? Tia, Sim. pode repetir, porque o áudio tá travando. Posso repetir. Os Meu pronomes áudio também tá isso, travando. vou repetir. Isso e esse se referem à experiência dos atores, se referem aos papéis que eles não puderam representar porque eles eram negros. Tá? Pode falar de novo? Posso. Os pronomes se referem aos papéis dos atores que eles não puderam representar por serem negros. Foi? Se referem aos papéis que eles não puderam representar por serem negros, por causa da cor da pele deles. Ou pelo sotaque, não? Não. Que eu Ó, vi que ó tava o que ele escrito fala assim, aí, ó. em alguma coisa. Personagens Ô tia, que o não áudio tá nos bugado, cabem. tá muito bugado. O áudio tá ruim? Aham. Tá bom. Peraí, deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui. Ver se melhorou agora, peraí. É porque o Costa é rico, entendeu? Aí ele pode pegar a internet Melhorou? da casa. Melhorou? Melhorou, gente? Sim, melhorou. Melhorou? Ufa, agora você tem como repetir? Tem como eu repetir. Então, esses pronomes, isso e esse, se referem aos papéis que eles não puderam desempenhar por causa da cor da pele, por eles serem negros. Obrigado. Beleza? Podemos continuar? Beleza. Bom, aí a gente tem aí, ó, a número 4. Na número 4, tem aí as imagens, né? A gente estudou no bimestre passado linguagem verbal, linguagem não verbal, né? Leitura das imagens, dos códigos, dos símbolos. E aí eu falei para vocês, quando a gente leu a tirinha do Calvin, que toda vez que aparecer um texto que tem a imagem, a gente precisa fazer a leitura do verbal, do que está escrito, né? E a leitura também das cores, das imagens, dos símbolos que estão presentes nesse texto, certo? Uma imagem é um texto. Aí ele pede para a gente observar aí essas 3 imagens, tá? Aí ele vai falar aí, ele vai perguntar aí o que essas imagens representam? O que são essas imagens? Cartazes de filme? Hã? Cartazes de filme? Não. Livros. Livros, muito bem. Capa de livro. Capas de livros, isso aí. Aí ele pergunta assim, ó, que tipos de informação se repetem em cada imagem? Que informação que tem em um e que tem também no outro? O título, perfeito. O nome da obra, o que mais? O nome do autor e o ano. O nome da editora, o ano, isso aí, é para vocês escreverem isso aí. Professor. Oi? Eu não entendi a letra A. A letra A? Ele pergunta, o que essas imagens representam? Essas imagens são o quê? O texto. São capas de livros. Capas de livro. Tá? Olha, a gente tem mais 5 minutos, tá, gente? Nosso tempo tem mais 5 minutos. Mas o quê? 5 minutos.
5 minutos. Bom, aí ele vai falar assim, ó. O tipo de informação que aparece em destaque na primeira imagem é o mesmo que aparece nas demais? O que aparece em destaque no primeiro livro? O título, o nome da obra, né? E nos outros dois, o que aparece em destaque? O título também. O nome do autor, tá? Alan Coben não é o título, não? Isso, não. Veríssimo e Coben são os nomes dos autores, tá? Então, na letra C, não é o mesmo, porque na primeira imagem, o destaque está para o nome da obra. E na segunda e na terceira, o destaque está para o nome do autor. Beleza? Todo mundo pegou? Eu botei só não. Professora. Mas tem que explicar. Caraca, Olha só, você Matheus. vai explicar o seguinte, que eles não são, não é o mesmo tipo de informação. No primeiro livro, o que está em destaque é o nome do livro, o nome da obra. E nos outros dois, o que está em destaque são o nome do autor, o nome dos autores, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Joaquim, Não. Oi, Vai ter alguma aula depois dessa? não sei, História. não sei, acho que tem que ver no horário de vocês. Só olhar a escola web. Eu acho. Tá. Tem Bom, história. vamos lá, por causa do nosso tempo. Ó, na letra D. Na letra D, ele fala assim, ó. Os pronomes alguém, ninguém e algum que aparecem nas imagens permitem saber claramente de quem ou de que se está falando? Ó, alguém, ninguém e algum. Permite saber de quem claramente se está falando? Não. Por que não? Não sei. Porque alguém, ninguém, algum não especificam ser, tá? Não permite que a gente Professora, então identifique. quer dizer que essas palavras alguém, ninguém, algum, quer dizer que tem alguma coisa por trás que a gente não sabe? Essas palavras são pronomes indefinidos, são pronomes que indefinem. A gente não especifica sobre quem está falando. É isso que quer dizer, Caraca, Joaquim. tá? Beleza? Então, vocês vão colocar aí, não, porque alguém, ninguém e algum são pronomes indefinidos que são palavras genéricas, são palavras que generalizam, são palavras que não permitem com que a gente identifique especificamente sobre quem ou de que se está falando, tá? Beleza? Bom, a atividade de vocês para casa vai ser a leitura da página 19 e 20, tá? Vocês vão fazer a leitura da página 19 e 20 e o nosso próximo encontro aqui pelo Zoom, eu vou deixar o link disponível como eu sempre faço. Vou deixar disponível lá na Escola Web e vou deixar disponível também no fórum da plataforma Uno, tá? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Alguém ficou com alguma dúvida? Eu não. Nossa Tudo próxima aula no Zoom vai ser quando? Nossa próxima aula no Zoom provavelmente será na quinta-feira que vem, tá? Mas eu aviso para vocês, eu ainda não agendei. Eu aviso para vocês pelo fórum e pela Escola Web, tá bom? Tudo bem? Vocês anotem aí, coloca o microfone de vocês no mudo, tá dando interferência aqui. Anotem aí a atividade para casa de vocês, a leitura da página 19 e 20. Eu vou cobrar essa leitura de vocês para a próxima aula, tá? Vocês fizeram a atividade que eu passei na aula passada, página 19 e 20. Sim. Tá? Vocês fizeram? Beleza. Tia. Professora, então é só a página 19 e 20? Ó, falta 1 minuto.
minuto para encerrar aqui. Só a página 19 e 20. Leitura. Tia, eu tô sem livro. Como que eu vou pegar meu livro? Obrigada. Na escola pegar? Tem que ver na secretaria, Matheus. Tem que entrar em contato com a secretaria. Ok. Boa. Lucas Alves parece aqueles garotos que gravam vídeo de Minecraft.